já temos um número razoável aí. Primeiramente, eu acho que a gente não tinha planejado fazer essa última conferência sobre o eixo da transferência, né, nesse diálogo com o social, transferência no social, não sei como que a gente vai nomeando isso, mas num dia eu acho que é tão emblemático, historicamente, né, politicamente pensando, né, acho que né, quando a gente montou o cronograma, isso não estava assim, né, não foi um critério algo que estava em pauta, mas eu acho que talvez esse momento histórico venha dialogar, talvez com algumas das questões que, vez ou outra, a gente discute, né, nessa relação e nessa interface da psicanálise com o social. E hoje a gente, é a nossa última conferência do ano, né, nós tivemos 3 outras, e essa é a nossa última, e aí eu vou fazer a mediação, né, da conferência de hoje, e eu preparei, assim, acho que até para balizar a fala e tudo, né, preparei só uma questão introdutória, e vou fazer a apresentação também do Vinícius, né, que foi o nosso convidado de hoje, para partilhar aí, experiências clínicas, práticas, teóricas conosco. E aí a gente vai funcionar nós vamos funcionar da mesma maneira que nós trabalhamos nas outras conferências, né, fazer uma fala introdutória, a própria apresentação do Vinícius, ele vai ter aí um tempo de fala de mais ou menos de 35, 40 minutos, mais ou menos, né, e depois nós vamos abrir para perguntas, falas, né, interrogações que vocês venham ter a partir da fala dele, tá bom? Então, deixa eu só abrir aqui minha colinha, que diz o seguinte, né, e hoje, em um dia emblemático politicamente e socialmente para a nação, abrimos a nossa última conferência do ano de 2022. Passamos o ano em meio a discussões a partir do eixo da transferência, numa interface com a instituição, com as urgências subjetivas, no atendimento online, e iremos hoje dialogar sobre os efeitos da transferência social. Segundo Freud, 1921, a psicologia individual é também, desde o início, psicologia social, num sentido ampliado, mas inteiramente justificado. Mas sobre o que tratamos quando tomamos o social como significante? É um agrupamento de pessoas, o relacionamento entre indivíduos? Como coletivo, a posição que temos e somos tomados passa por esse significante e molda a forma como fazemos clínica, quando inclusive nos colocamos como uma clínica social. Na conferência de hoje, gostaríamos de pôr a baile o tema do social, principalmente na relação com a transferência e os efeitos dessa clínica no que toca às questões sobre pagamento, oportunidade de acesso e, sobretudo, sobre a possibilidade de uma psicanálise aplicada e atenta ao olhar sobre um sujeito que busca um tratamento para seu sofrimento, a partir de aspectos individuais, mas também sociais. E vou apresentar um pouquinho o Vinícius, né? O Vinícius, ele é psicanalista, membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, mestre e doutorando pelo Núcleo de Psicanálise e Sociedade da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e com especialização em distúrbios da fala e da linguagem em crianças e adolescentes pela DEDIC. Ele atua na área clínica e também como acompanhante terapêutico. Enfim, acho que seria mais ou menos isso. Vinícius, fique à vontade aí, né, para trocar conosco, e aí depois a gente passa para um momento de... Acho que seria interessante, eu não sei se nós deixamos as perguntas só para depois, no meio da fala, mas acho que seria interessante talvez fazer essa questão da exposição, e aí depois a gente abre para troca. Não sei como que é, se alguém teria alguma outra sugestão, se durante, interpelar durante, ou se a gente deixa mesmo para o finalzinho. Acho que a gente pode fazer nesse esquema da exposição, e aí se alguém tiver pergunta, e se o Vinícius vê a pergunta e quiser já responder também, ele fica à vontade, né? Tá bom. Eu costumo propor assim mesmo, né? Quando eu dou aula, ou vou encontrar alguém, assim, né? Algo desse tipo. Às vezes tem umas questões que, se deixar escapar, escapa, né? E pode dificultar o encadeamento aí. O que eu proponho geralmente é assim: se tiver uma pergunta, faça, né? Aí eu vejo se dá para responder na hora ou se é o caso de juntar e ir para o final. Como eu nunca trabalhei com muita gente no Meet, eu posso pedir ajuda de alguém para, caso apareça uma pergunta, e eu não sei se eu vou
né? Ficar atento aqui a isso, tá bom? Sim. Eu gosto muito de usar lousa, essas coisas, né? Foi até um problema na pandemia, o modelo digital. Eu fiz alguns esqueminhas, assim, que eu queria apresentar para vocês, e em algum momento eu vou compartilhar a tela. Aí vocês me digam se está indo bem, tá? Se está travando. Bom, pensei aí, né, os tempos, né? Tá um tempo que a gente está conversando, eu conversei com a Maju, depois com a Denise, sobre essa possibilidade de conversar com vocês. Agradeço também, porque toda vez que a gente tem que preparar para falar de algo, a gente acaba aprendendo muito, né? Aposto que aqui também, trocando com vocês, que é um tema super caro, aí já pegar os significantes, né, de pagamento e essas coisas. É bem caro, assim, a mim, né, imagino que vocês também, a clínica, lidar com essa dimensão, né, do dinheiro, do pagamento, já que eu não penso, né, que a psicanálise é da ordem de um serviço, eu não penso que a psicanálise ela é da ordem de uma cura, um tratamento como a psiquiatria se propõe, ou como outros dispositivos se propõem. E acho que é interessantíssimo poder também, então, não atrelar o dinheiro a essas condições, que pode fazer dela justamente um serviço. Mas aí, como fazer isso hoje em dia também? Né? O Lacan fala que ele descobriu o sonho de todo capitalista, se não me engano, que ele faz da demanda à oferta. É isso? Ele faz da oferta à demanda, o contrário. Então, ele está dizendo algo ali, eu entendo, que não basta o analisando, o candidato à análise, chegar até o consultório, chegar até o WhatsApp, chegar até o café borromeano. Algo tem que acontecer ali, para que uma demanda outra surja, e não a demanda inicial. Eu começaria por aí. Quando a Maju me escreve ali, né, acho que foi no inbox, né, do Instagram, ela brevemente me convida, há um tempo atrás, para falar de transferência social. E, num primeiro momento, eu pensei nesse social como essa relação que você tocou um pouco aí, Denise, na introdução, sobre o indivíduo, o coletivo. Achei interessantíssimo, porque é um assunto que, curiosamente, eu acabo falando em alguns momentos, pelo meu trabalho como AT, isso interessa a muitas pessoas. O que é essa psicanálise que sai do consultório? O que é o analista, né, quando está no meio da rua, quando está tomando um café com alguém? E ali eu vou, cada vez mais eu vou pensando que a transferência ela é justamente esse limiar entre o setting, né, o setting e o tratamento. O Freud, naquele texto início do tratamento, ele vai tentando configurar o setting, ele fala do divã, do tempo, ele fala de uma certa reserva analítica que o analista tem que ter para escutar, mas eu também vou pensando que a própria transferência, acho que a gente, com os avanços de Freud e Lacan e das psicanalistas, dos psicanalistas de hoje em dia, acho que dá para a gente pensar já na transferência de um outro lugar. E eu acho que a dimensão do falar, do dizer, ela ainda é a coisa fundamental da análise. E acho interessante a gente poder estar aqui conversando, porque eu acho que toda vez que a gente faz um coletivo, a gente cria uma instituição. Eu também pertenço, né, à instituição, como você disse, do fórum. Aliás, só um detalhe, meio-dia e meia cravado, eu vou ter uma reunião que eu já vou conectando aqui com outro e vou ficando atento, mas talvez eu vá precisar finalizar exatamente aí no horário. Mas, enfim, porque toda vez que a gente se junta, né, a gente cria uma instituição, a gente cria um coletivo, por mais que a gente esteja atravessado pela ética da psicanálise, né, esse conjunto pode tender a uma lógica mais da psicologia das massas. O que isso quer dizer? A gente pode acabar instituindo a ideia de uma unicidade, instituindo uma ideia de como fazer, instituindo uma ideia do como deve ser feito, né? E isso sempre põe em risco também essa ética da singularidade. Porque, ao mesmo tempo, sem isso, também, né, como é que fica a psicanálise? Né? Sem ter esse lugar, sem ter esse coletivo, né? Então não é tão simples, né, quanto eliminar, ou criticar, ou dissolver, porque acho que é isso que a medicina e a religião faz, a gente faz algo diferente, mas tentar, então, dar um giro nisso, né? Esse é um passo a mais. Eu vou começar, então, aqui trazendo um livro que eu gosto muito, de um nordestino,
Porreta, Jairo Gervásio, um psicanalista, não sei se vocês conhecem, baiano, que eu tenho muito apreço, assim, como pessoa, como analista, como escritor. Ele traz um relato bem interessante, que dá para a gente abrir uns pontos, que é: o que se cura quando analisando fala? O que se cura quando o paciente faz uso de um medicamento? A psiquiatria explica o que acontece quando se administra um medicamento. Para chegar a essa hipótese, ela atravessou o período da antipsiquiatria, para a qual não há doença mental. Tornou-se psiquiatria comunitária, para a qual a causa da doença mental é a classe social, até chegar a uma orientação biológica, a partir da qual construiu a hipótese da neurotransmissão. Essa hipótese explica o que acontece quando se administra um antidepressivo, ansiolítico ou neuroléptico, e em que receptor cada molécula deve agir. A hipótese neuroquímica começa com a descoberta da função do sistema límbico, que controla as emoções. Segue se especializando por intermédio da farmacologia e se estabelece como neurociência. Há, desde Hipócrates, 3 formas de curar: pela faca, pela folha e pela fala. A cirurgia, a clínica e a psicoterapia. A psiquiatria usa a farmacologia como seu modo principal de curar, e a psicoterapia como modo complementar. É bom falar, falar ajuda, diz. Já a psicanálise usa a fala como seu modo principal de curar. E até poderia dizer que, em alguns casos, usa medicamento como complementar. É bom tomar remédio, ajuda, diria. E o que acontece quando o analisando fala? Como a gente demonstra a evidência de que falar cura? Há evidência da eficácia de um fármaco quando o sintoma, quando há remissão do sintoma. Mas há também remissão do sintoma quando o analisando fala. O analisando não sabe explicar como, mas verifica que o sintoma se dissolve. Freud deu inúmeras explicações, tópicas, dinâmicas, econômicas, acerca de como se fazem e desfazem sintomas com palavras. Lacan deu inúmeras explicações imaginárias, simbólicas e reais, de como se fazem e se desfazem sintomas com palavras. A uma delas denominou de topologia da fala. Então, é interessantíssimo isso, né? Porque dependendo da postura, né, o psiquiatra coloca a fala como complementar, o analista coloca a fala como, né, o seu verso principal. Aí já temos, eu acho que, 2 dimensões do social para a gente pensar. Primeiro, quando o Lacan fundamenta a coisa em RSI, real, simbólico e imaginário, vale lembrar como ele começa a desenvolver isso com fortes, né, com críticas muito fortes, assim, ao que ele chamava de uma tendência de uma imaginarização da psicanálise na época dele. O que isso quer dizer, né? Não sei como vocês entendem. Eu entendo algo como o lugar que a contratransferência estava faltando, né, a direção da cura, e uma certa autorização do analista a dizer de um lugar. E que lugar era esse? Era um lugar imaginário. Vou dar um exemplo aqui, né, por exemplo, um analisando, né, que chega para o analista e conta que o pai dele era muito ríspido, muito punitivo, e depois de algumas sessões, esse analisando dirige ao analista com esses mesmos significantes, dizendo: está me punindo? Ou sinto uma rigidez, né, na sua conduta. A postura imaginária seria a de um analista que leva isso para o lugar do: bom, mas veja só, você está fazendo exatamente o que você lhe disse que você vai fazer com você. Né? Ele se autoriza a pegar algo da significação daquele analisando e colocar em cena, só que, curiosamente, ele se coloca como detentor de uma certa verdade, dessa interpretação do que o analisando está dizendo a ele. Quando o Freud, né, no Futuro de uma Ilusão, diz que o Deus dele é o Deus Logos, acho muito interessante isso, né? É para justamente não ser o Deus mítico da religião e da massa. O que é esse Deus mítico? É esse líder que faz um. Então lembra que eu estava conversando com vocês, né? De toda vez que a gente se junta, faz um coletivo, faz uma instituição, a gente não tem garantias de que essa
massificação aconteça, é porque há algo de uma tendência que não é de ninguém específico, né, dos corpos aqui. Não é o Jorge, não é a Lia, não é a Maju, não é a Regiane, mas a neurose busca, né, uma liderança. A neurose busca alguém para poder fazer essa unidade, né? E a gente tenta tratar algo disso. Há um sintoma na relação das pessoas, né, que buscam vocês, né, com a vida dela e que vai depositar isso em vocês. Há um sintoma da gente, o analista é um sintoma também, e há um sintoma da instituição, né? E acho que existe algo da ética da psicanálise que tenta tocar em todas as dimensões. Olha o social, né? O social aí como uma indistinção, digamos, né, assim, do individual e do coletivo. Não há um sem outro, né? A gente até pode dizer que há uma certa razão, né, desse analista imaginarizado dizer o que disse. O que o Lacan vai levar às últimas consequências é que não é isso que o analisando está dizendo. Ele está dizendo, você foi ríspido, né? Você está sendo punitivo. Eu acho que tem algo aí do tal do Deus Logos, do Freud, né? Lacan tentou trazer a lógica do que está operando aí nesse lugar. E se a gente fala que a interpretação é uma espécie de deciframento do sintoma, é porque houve uma cifra. O sintoma cifrou algo daquele corpo. E a nossa aposta é que, através das palavras, algo se decifra. É exatamente o termo que a gente usa na economia, né? O cifrão, a cifra. Né? Já tem algo de uma ordem econômica acontecendo no próprio processo aí, da cura analítica. Então, como a gente vai atrelar o dinheiro, que também é econômico, a essa dimensão econômica de uma transferência, né? De uma cura pela fala, onde as palavras não estão remetendo a significações, tal qual esse analista imaginário, né, imaginarizado operou. Mas que as palavras têm um valor de cifra. O significante ele pode aumentar e diminuir valores durante uma sessão. Ele pode aumentar e diminuir, deslocar sintomas, dependendo do modo que ele chega, do lugar que ele chega e do lugar transferencial que ele tem com o analista. E como o lugar transferencial é super importante, porque eu acho que o que acontece, eu falo por experiência própria, muitas vezes a dimensão significante pura se torna uma espécie até quase mística para alguns lacanianos, né? Que basta falar para operar, basta pegar a palavra certa, basta fazer ali um jogo de palavras, né? Mas o que a gente vê é que sem transferência nada disso opera, né? Senão a gente podia pedir para os analisandos escrever cartas, ou escrever mensagens de WhatsApp. A gente vai lá, pega o texto, recorta, né, manda de volta, mas não é isso, né? Acho que a transferência é não perder de vista também que quando a gente fala para alguém. Mesmo quando a gente fala sozinho. Até aqui tudo bem? Como é que está indo? Passei por muitos tópicos, às vezes eu vou derivando, não sei se raramente eu concluo. Tá. Se quiser interromper. Então, já, acho que do RSI de Lacan, a gente já pode pensar algo. O RSI, né, não sei que notícias vocês têm, do que eu li do Lacan, é algo que parece que marca o ensino dele do começo ao fim. Né? Acho que essa é a topologia lacaniana, esse é o sistema lacaniano, né? Esses registros. E aqui eu dei um exemplo para vocês de como a gente, né, não trata o sintoma pela via simbólica, mas imaginária. Eu diria que nos conceitos lacanianos é quando o pequeno outro e o grande outro se colam. Nesse exemplo, você está sendo muito ríspido, né? Haveria uma chance, né, então, de algo do grande outro acontecer ali, né? Se o analista não devolvesse, analisando um tipo de informação tão fechada, tão encerrada, né, que faz esse pai ficar ainda mais vivo, né? Que talvez essa tendência, né, de deixar o pai mais vivo é a própria tendência do pai mítico, né, da ordem primitiva, o Deus da religião, né? Esse não é o Deus Logos, né? Esse é o Deus imaginário. E o que é esse Logos? Né? Eu acho que essa dimensão lógica é o simbólico em Lacan, de onde ele parte. É algo muito complexo para falar em meia hora do RSI, mas aqui, a grosso modo, para começar, é isso. Imaginarização seria essa postura desse analista, né?
O real é o que a gente sabe que também escapa, né? O real toca nessa questão de que cada um que chega vai ter que reinventar a psicanálise, cada um que chega vai ter que ter a devida atenção imaginária, singular, e que há algo aí que a gente não vai dar conta de resolver de anterior, né? Eu vou propor a vocês de revisitar os 2 casos do Freud. Vocês conhecem o caso da Ana O e do Homem dos Ratos? Se alguém não conhece, não tem problema, assim. Peço por favor que diga, eu posso pensar como... Tá. Eu vou, né, me ater ao sintoma da Ana O. Ela tinha um sintoma de hidrofobia e de, no lugar da linguagem materna dela, alemão, ver uma linguagem... Ela falava inglês. Ela não tomava água, ela comia melancia, melão, né? Ela estava se hidratando de frutas muito suculentas. Ela chega para o Freud com esses 2 sintomas, né? Não consegue beber água e não consegue voltar a falar alemão, falar inglês. O que acontece na análise da Ana O? O Freud, com a escuta, né? O Freud transfere para a Ana O um lugar que era dado para o médico, o lugar de saber. Ele transfere a Ana O, esse lugar, a partir de um pedido dela. Ela fala, deixa eu falar. O Freud vai modulando algo do sintoma dele, enquanto vai escutando a Ana O, fazendo já ali uma certa economia, né? Onde ele cede, onde não, onde ele pode abrir. A gente acompanha ao longo da obra do Freud os momentos econômicos dele, inclusive em relação ao próprio inconsciente. No começo, a hipótese de que o inconsciente pode ser totalmente emergido, e ao se emergir, o sintoma se dissolve. Depois, lá em análise interminável, ele vai se repensar isso, né? Vai se questionar se tem fim, se não tem fim. O Freud vai cada vez mais tocando na ordem econômica. Lembrando que a economia é uma das 3 dimensões do sistema freudiano, né? Dinâmico, tópico e econômico. Né? RSI em Lacan, econômico, tópico e dinâmico em Freud. Falando ali para Freud, a Ana O chega numa cena onde ela visualiza a tal cuidadora dela, que era de origem inglesa, dando um copo de água para um cachorro bebê. A hora que a Ana O chega nessa cena, algo do seu sintoma se decifra. Aí o Freud, né, naquela época, ainda tinha a teoria da abreação de jogo, no sentido de que o neurótico, a neurótica podendo dizer, chegar na cena, na outra cena, algo se dissolve pelo falar. E ela volta a beber água e falar alemão. Então é como se esse sintoma não tivesse nos manuais, né, psiquiátricos, do DSM, né, tivesse uma coisa que só a Ana O poderia dizer. Tá? E aí eu queria, então, compartilhar com vocês, aqui, agora, deixa eu só fazer uma... Você está tentando compartilhar slides, Vinícius? Não, é o Paintbrush, o incrível... Esse é um software muito avançado, esses caras. Vocês estão vendo uma tela em branco? Eu agora não vejo mais vocês. Tá. Para mim, está começando a aparecer, sim. Tá legal. Então, ó, eu fiz esse esqueminha para mostrar para vocês hoje. Olha quanta coisa acontece nessa cena. Apareceu para vocês? Sim. Tá. Sim. Eu trago aqui conceitos que cada um, né, dessas cores aí, demanda de amor, desejo de análise, desejo de saber, mereceriam, né, encontros e mais encontros. Né? Mas o que me interessa, né, aqui para dizer para vocês é que, assim, esse sintoma que pede uma análise, ele tem a via de uma coisa que se endereça... Desculpe interromper, está um pouco pequena a imagem, será que tem como aumentar um pouquinho? A imagem está pequena? Eu não sei se é a minha aqui, não sei se para vocês está...
Para todos está? Deixa eu ver. Está pequeno? Para todo mundo? Para mim tá bom, Renan. Tá dando para ver. Não sei. Meu tá... Não, mas tranquilo, dá para... Acho que... Dá para ler alguma coisa, Renan? Quer que eu leia para você? Não, tá tranquilo, acho que dá para acompanhar, sim. E se você Dá fizer pra ler no um celular, pouco? aumenta no celular. Né? É... Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Ah, boa. Acho que aí fica... Assim melhorou? Ah, legal, melhorou sim, obrigado. Desculpa. Tá, imagina. Alguém mais? Se alguém tiver, pode falar, tá? Essa relação entre três, né, nesse esqueminha que eu faço, mostra que o sintoma, ele demanda tanto algo da pessoa, do analista, quanto pode abrir para essa possibilidade de um desejo de saber, né? Essas duas frentes aqui, eu diria que é onde o analisando vai estar o tempo todo aí indo e vindo, né? Não quer dizer que vir para cá garanta que isso nunca mais volte, não quer dizer que vir para cá também não possibilite que isso volte, né? E o próprio analista precisa manejar essas duas frentes dele. Então está todo mundo dividido de partida, né? O sintoma tem uma divisão, a dimensão do grande O e o do pequeno O. Né? O Quiné tem uma forma interessante de falar de transferência. Ele diz que, assim, transferência é transferir algo do grande O para o pequeno O. E eu acho que muitas vezes a questão do dinheiro, né, a questão do social, fica aqui. Né? Fica no lugar de uma demanda, levando em conta, né, a dimensão da cultura que a gente vive, da situação do Brasil, das pessoas que nos chegam. Eu acho que um desafio é como passar daqui para cá, mas também lembrando que aqui tem algo que está dado de partida, né? A forma como a pessoa chega, o que ela procura no café borromeano, se o significante da transferência inicial é só a questão da gratuidade ou do dinheiro. Eu até ia perguntar para vocês, né? Em termos analíticos, eu diria que aqui, né, quando fica só nessa dimensão, né, e nada disso acontece aqui, né, fica só na demanda, quando fica só aqui, tem algo mais próximo de uma conversa, de um diálogo, de um papo, né? E é desse papo que o analista tenta fazer uma demanda também, né, de análise. Passar da demanda de amor para uma demanda de análise. E isso, em Lacan, a gente encontra como a entrevista preliminar, e em Freud é como o tratamento de ensaio. Ele dizia que ele tenta, para não perder tempo nem do analisando nem dele, fazer uma espécie de tratamento de ensaio para ver se ali dá análise. O Freud, né? O Freud, quando estava inventando isso, criando isso, já colocava importância na entrevista preliminar. Né? Assim, de bate-pronto, eu penso, existe, né, algo nesse papo, né, que vocês propõem, que é delimitado, encerrado, ou ele possibilita um tempo lógico, né, de cada sujeito? Né, Denise, você me fala das 5 conversas, 3, eu lembro bem, né? Como é que isso se pensa em cada caso, né? A gente discutir depois, tá? Tem analisandos que chegam já de outras análises e já chega com valor, já chega pagando em 2 sessões, está no divã. Tem uns que ficam meses para definir valores até. E aí, né, eu penso que existe uma espera fundamental para a função do analista acontecer, e que essa espera não é da ordem cronológica. É a espera de cada caso. E não é uma espera passiva. É uma espera que toca em algo do econômico. A aposta é que a análise visa algo do econômico. Nesse sentido do deciframento do sintoma. A pergunta que eu faço, assim, né, para mim e para supervisionandos, né, os casos, do momento que a pessoa procura a analista ou analista, até o momento em que ela entra em análise, se ela entra ou não, o que se observou, né, de alguma relação econômica aí? Né? Seja do analista,
percebendo que uma insônia se dissolve e a pessoa volta a dormir, seja do analisando, que comenta, olha, curioso, né? Só de vir falar aqui eu sinto que algo mudou. Né? O que da dimensão econômica pode se avaliar, né? Se constatar numa entrevista preliminar, nesse tratamento do ensaio? E o que cada analista põe aí de um valor de cifra de dinheiro? Como cada analista está podendo amarrar algo disso que toca no econômico com a dimensão do pagamento? Difícil, né? Mas a gente se junta e conversa para isso. Eu vou falar de um outro caso do Freud, rapidamente, para continuar nessa lógica aí que eu estou falando para vocês, a esquematização do ciframento e deciframento. Agora eu vou trazer um outro caso do Freud, nesse mesmo esquema. Todos conseguem ver bem? Renan, quer que eu aumente? Acho que era erro meu aqui mesmo. Obrigado. Tá indo bem agora? Legal. Temos a Nao como o célebre exemplo, né? De uma histeria, eu trago o Homem dos Ratos como o célebre exemplo da neurose obsessiva. Poderíamos falar de muitas outras estruturas, outros diagnósticos, poderíamos nos questionar dos diagnósticos de nossa época, mas vou pegar aí essa coisa que todo mundo já tem aí para dar uma volta nisso. Acho que fica mais fácil assim, tá? O Homem dos Ratos é um cara que procura Freud por uma sensação muito incômoda de um pensamento que não sai da cabeça dele, que ele devia, acho que 3,8 shillings para o sargento e coronel que emprestou para ele, e ele vai se enrolando nessa dívida que é de um, que é do outro, que vai do pai, né? E procura o Freud, porque leu a interpretação dos sonhos, acho que do Freud, e acredita que o Freud pode fazer algo com esses pensamentos, né, que ele dizia. A via, olha só, diferente da via da histérica que Freud achou um deciframento pela outra cena, né, a Anaó tinha uma coisa no corpo dela que estava dizendo coisas. Algo no corpo da Anaó dizia, não bebo água, falo inglês. Não bebo água, falo inglês, uma cena de um cachorro que bebe água com uma moça que ela tinha muito amor e cuidado que falava inglês. Anaó sentiu um asco diante daquela cena, não podendo reagir como deveria, né, teoria da abreação, ela recalca isso. E o sintoma começa a promover uma situação econômica com aquele corpo. O sintoma faz ela poder, né, fazer outras coisas na vida, mantendo esse nojo, né, algo de uma energética desse nojo que não pôde reagir ali, continua, né, na O. O Freud falava de uma certa espécie de ganhos secundários do sintoma. Por mais maluco que seja, né, há um ganho do corpo fazer sintoma para poder fazer outras coisas. No caso da Anaó, complicadíssimo, né, porque ela tinha fobia à água, ela tinha que comer melancia, né, então, mas tem algo do corpo, né, na histeria de Anaó. Aqui no Homem dos Ratos, o ciframento e deciframento vai por outra via, né. Freud se atém na língua dele que Raten remete à dívida. Então, chega o Homem dos Ratos lá, associando, e fala de uma cena que o marca muito, que é uma cena onde há uma tortura feita com o uso de ratos. Né? Em alemão, gente, eu estou passando aqui por uma coisa assim, express, tá? Se ficar muito sem sentido, né? Por isso que eu falei, é importante já saber algo do caso. Tentei pegar aqui e destacar, né, as coisas mais importantes, para a gente pensar com uma lógica. As cenas, né, que o Homem dos Ratos vai associando, é curioso, porque o sintoma do Homem dos Ratos não era... A gente pode questionar o que é corpo, o que não é, né, mas eu diria aqui é dos pensamentos. Né? A coisa não saía do pensamento. O Freud fala em algum momento que o neurótico, ele sofre, né, o obsessivo sofre de ideias. O Homem dos Ratos sofria de ideias, que começava pela dívida, depois vinha com uma dificuldade de não ficar pensando numa tortura, né, que era colocada com ratos, e eis que desemboca numa dificuldade em poder escolher o próprio casamento, onde um casamento na família dele estava sendo arranjado pelo pai, né?
Freud, então, saca algo aí. Olha como Freud já era lacaniano. Ele saca algo aí do Raten e Heiraten, né? Algo do som, o som significante dessas cenas. Então, também promovia algo de um ciframento e deciframento. E só, né, do Homem dos Ratos poder associar isso, então, ele conseguiu ter uma certa reminiscência desses sintomas, né? E é como se esse Raten pudesse significantizar algo da transferência. Transferência tanto do sintoma para Freud, e Freud sabe algo, já que escreveu a interpretação dos sonhos, transferência de um pequeno outro ao grande outro, e transferência do próprio dizer, né? O próprio sujeito aparece quando ele tem um desejo de saber. É como se o Freud, delimitando, né, essa repetição, promovesse, né, no Homem dos Ratos, um desejo de saber. E aí, eu pego aqui, eu tentei evidenciar, né, nesses dois casos, é uma estrutura, né, entre sintoma, grande outro e pequeno outro, e como isso opera em termos lacanianos, né? Isso aqui o Lacan chama de matema da transferência. Não sei se já é conhecido para vocês, né? Mas, curiosamente, é isso. Existe aqui, então, um significante qualquer do analista. Que possibilita a transferência de acontecer. No caso da Ana O, esse significante qualquer começa com o fato de, enquanto esqueci, é o Breuer que deixa a Ana O porque ela diz que está grávida dele? É isso, né? É o Breuer, né? Se por um lado o Breuer foge da raia e vai viajar, o Freud fica. O Freud fica e quer atendê-la. O Freud fica, quer atendê-la e escuta e vai mudando o seu método enquanto ela fala. A demanda de amor aí, então, está estabelecida, porque é como se o Freud assumisse essa gravidez psicológica da Ana O. No caso do Homem dos Ratos, o significante qualquer era o quê? O saber, o conhecimento. O Homem dos Ratos nunca tinha visto Freud, né? O Freud chegou ao Homem dos Ratos por um livro. Ele lê esse livro e fala que ali tem algo, né? Então, olha só, né? Antes da gente pensar em valores, tempo da entrevistas preliminares, né? Antes da gente tentar definir, resolver algo, qual é o significante qualquer, né? Que cada analista está apostando que está sustentando uma transferência. Porque se a gente não pode ir para essa dimensão, a gente também não vai para essa dimensão, né? Quando o Lacan chama o código de grande outro, o grande outro de tesouro dos significantes, ele está outrificando algo que a linguística já chamava, né? Já existia o código para Saussure, só que Saussure deixava a coisa, né, em termos assim puramente simbólicos. Chamar o código de outro é botar então essa dimensão em cena também, né? Essa relação aqui em cena. Se isso move, se isso opera, algo opera aqui. Eu vou colocar aqui como sintoma. Mas um sintoma analítico, tá? Que aí, no caso, está muito grande. Porque no caso da analfa-hidrofobia, no caso dos fatos, esse aqui, né? Ou seja, é um sintoma já que abre algum significante, que junto com o significante qualquer do analista, possibilita a abertura de uma cadeia, aqui embaixo. No caso da neurose, tá, pessoal? Hoje aqui eu estou delimitando o campo da neurose. Na psicose a história é um pouco diferente. Se isso se estabelece, olha como aqui já tem, né, uma relação terciária também, né? Se isso estabelece, aonde que o analista vai pôr um valor, eu acho, né? É aqui que ele pode pôr um valor. Essa relação. É aqui que ele pode pôr um valor.
Ele vai dar um valor, ele vai conversar de um valor, ele vai perguntar um valor na relação em que o candidato à análise também pode atribuir ao que na entrevista preliminar, no tratamento de ensaio, já se decifra. Ou já toca um pouco algo da dimensão, né, da decifração. Eu não sei se eu esgotei meu tempo, eu tinha 3 relatos que eu queria apresentar só assim, tchá, 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 tchá. E eu separei, vocês já viram um documentário chamado Encontro com Lacan? Todos já viram. Alguém não viu? Eu separei, assim, 2 minutinhos, né, de falas, mas pode ser legal deixar para o final, assim, escutar como era singular a relação do dinheiro em cada analisando ali, nesse documentário, né? Mas então, eu só vou colocar para vocês brevemente, eu já encerro, já abro para a gente conversar. As outras coisas que eu tenho sempre... É sempre assim, né? A gente sempre prepara mais do que pode falar. Mas esse é o sintoma obsessivo. Se você quiser, talvez, ir até 5 ou até meio-dia, porque a gente tem aí pelo menos meia hora de Tá bom. assim. Não, eu vou só trazer 3 frases, então, para poder, então, marcar algo do que eu falei lá atrás, da espera. Que eu acho que a espera é uma coisa fundamental para a função analítica operar, e é uma espera que não acontece no relógio, mas é uma espera também que toca em algo da economia do significante. Deixa eu... Eu não sei porquê. Já posso pôr direto, então. Na verdade, pensando agora, trata-se mais de referências, talvez, né, para vocês aí irem atrás depois. Vocês estão vendo esses... Agora vai ficar pequeno, hein, Renan? Não sei como vai ficar para você. Você consegue ler? Sim, tranquilo. Tá. São 3 relatos, né, de 3 analisantes do Lacan, porque tem isso também, tem, acho que uma coisa, o Lacan, em algum momento ele fala algo como, façam como eu, mas não me imitem. E é de fato que tem uma coisa do Lacan com dinheiro, na época que ele estava, na França, de uma certa classe social, também de um cara que tinha, né, a transferência. Imagine o Lacan recebendo alguém, né, nos anos 60, 70, sendo o Lacan. A transferência já estava ali, né, assim, fervendo, né, ele se aproveitava muito disso, eu acho que é essa a questão, né. A gente não pode fazer exatamente como ele, mas a gente tem que pensar que lugar a gente está na transferência. E se há esse coletivo, né, do bohemiano, que, então, de uma certa forma, atrai pelo valor simbólico, ou pela gratuidade, ou pelo papo, eu diria que é uma função do analista, então, manejar isso para que possa virar uma análise, né? Não quer dizer que isso trata-se da competência ou não do analista, não quer dizer que se alguém não fica em análise ou interrompe ou desiste foi um erro, né? Mas que, então, há um duplo trabalho para quem recebe as pessoas pelo coletivo, que é o que eu sinto também quando chega alguém pela rede clínica do fórum, que é esse primeiro lugar, né? Esse primeiro significante é um significante que vai ter que mudar algo aí para aparecer algo do outrinho do analista, né? O analista vai ter que apostar, é uma aposta, né? Não dá para a gente perguntar, pô, o que você achou de mim, né? O que você acha que fez essa análise movimentar, né? O Freud não precisou, porque o cara já chegou falando, né? E a Ana Al também soube da história, tinha uma coisa a 3 ali, né? A gente não sabe, então a gente vai supor, né? O tal do sujeito suposto saber é isso, a gente tem que supor algo para o caso construir e apostar em cima disso. Mas vamos lá, o Pierre Rey, no livro Temporada com Lacan, comenta o tempo que levou para começar a análise, pautado por um silêncio inicial, onde Lacan espera algo brotar do seu dizer. Esse livro é bem interessante, é um livro sobre uma neurose obsessiva, né, de um cara que foi escritor, jornalista, um cara bem importante na época ali, e ele decide escrever da sua experiência com Lacan, e ele marca essas sessões onde o Lacan parece que ficava fazendo palavra cruzada, ele ficava esperando ali, né, assim, e aí, alguma coisa? Não, tá bom, né, o jeito Lacan ali, meio palhaço dele também, né. A Beth Milan, no livro Lacan ainda, comenta, e ela é psicanalista, uma psicanalista brasileira, né, que fez também análise com Lacan. Ela decide escrever um livro sobre assistência com Lacan, e ela fala de um ato que o Lacan faz diante do momento do pagamento. E ele lhe cobra o dobro por uma determinada sessão. Isso faz ela se perguntar,
Por que aceitou com que eu faltasse tantas sessões por tanto tempo e agora me cobra? Lacan parece, então, que sustenta que ela falte algumas vezes, que ela não venha, mas uma sessão ele cobra o dobro. E no filme Encontro com Lacan, um de seus analisantes comenta o tempo que ficou indo se encontrar com Lacan sem lhe dar nenhum tostão. E ele fala, Lacan gostava de dinheiro, e essa era a sua reputação. Mas como sabia que eu estava sendo sincero, me deixou em paz. Ele soube esperar. A gente pode, então, aí abrir a conversa. E, se for o caso, eu vou colocando outras coisas aqui que eu tinha colocado. Tá bom. Primeiramente, a gente agradece aí pela sua fala inicial, Vinícius. E aí a gente vai abrir agora para as questões, aí vocês podem levantar as mãozinhas, a gente vai obedecer a fila que o próprio Meet organiza. A gente vai começar pelo Renan. Pode seguir, Renan. Bom, queria agradecer primeiro, achei muito legal a sua conferência, Vinícius. Desculpa a confusão no tamanho aí que eu não estava só sabendo mexer direito aqui, enfim. Mas uma questão que eu queria te perguntar é a questão, você pegou o tema da transferência, né? E tem o primeiro S, o SQ, e embaixo a cadeia significante, né? Aí você falou do sintoma enquanto analítico, né? Sintoma analítico, um significante qualquer da transferência teria a cadeia significante embaixo, assim, né? Eu queria te perguntar, será que a gente poderia pensar o significante da transferência, esse primeiro S? Qual que seria a relação dele com o sintoma analítico? Enfim, e pensando, seria quando o analista aponta para o significante qualquer, o significante da transferência, que produz uma mudança econômica no analisante? Acho que essa pergunta. Você tá dizendo em que momento algo do sintoma, digamos, o sintoma da queixa vira um sintoma de análise? Isso. Eu vou me ater aos casos que eu trouxe, porque eu acho que é uma coisa que a gente vai ver caso a caso. Porque acontece muitas vezes do analista dizer, né, vamos falar coisa assim mais prática, né, dizer do significante e aquilo levantar uma resistência. Pode acontecer o contrário, né? Pode ser que tocar nisso gere uma resistência, né? Pode ser que o significante ele esteja em cena e ninguém fala dele e se trabalha em cima disso. É muito curioso, porque me faz pensar que existe algo aí que o próprio analista tem que criar enquanto ele atende, né? Não durante a sessão, mas eu diria que tem o analista que está lá escutando e tem esse analista que está criando o caso, depois da sessão, entre sessões, em supervisão, porque pode ser que o Freud apontasse o Ratten ali, para o homem dos ratos, e ele falasse, que baboseira, levantasse e fosse embora. E aconteceu, né? Eu, particularmente, gosto muito dessa função poética, né? Da análise, de operar por aí e tal. E tem um cara que, às vezes, eu entro aí, ele fala, ai, que bonitinho isso que você faz. E ali eu penso que nada de analítico aconteceu, né? Ou pode ser que ele, né? Mas, sabe, parece que é o meu sintoma ali que não operou, sabe? É o meu sintoma de fazer poesia, né? Então, né, é muito caso a caso, assim. Mas eu acho que, justamente quando eu chamei de demanda de amor essa coisa do sintoma com a pessoa do analista e de desejo de saber a relação do sintoma com a outra cena, no sentido da condensação da metáfora, ou, né, do deslocamento significante na questão da metonímia, né? A hora que isso se produz, Renan, aí eu diria que tem uma entrada em análise. Só que, como eu disse, essa entrada ela pode voltar. Né? Na pandemia, alguns analisandos, na perda de alguns parentes, né, pessoas próximas, saiu desse lugar. Né? A sessão era sessões e sessões dizendo eu estou mal, o que eu faço, né?
Muitos deles eu não intervi, sustentava essa escuta, batia papo. Né? Pessoas que estavam 5 anos em análise. Mas não sei se eu respondo a sua pergunta. Eu diria que é quando a gente nota, né, hoje falando especialmente em histeria e obsessão, né, memória obsessiva, quando a gente pode testemunhar algo de um desejo de saber. Desejo de decifrar esse sintoma. Aí teria uma entrada. Porque você viu que no andar de baixo também tem uma ação, de novo? O andar de baixo é uma ação que nós chamamos de sinos, né? Isso dá para ir, né? Isso é a questão do Freud, da análise terminal. Dá para você ir infinitamente por essa via. Tem algo que o Lacan chama de real. Vou aproveitar esse silêncio que ficou aí, esse corte aí da internet, para entrar na conversa, porque eu estava pensando, assim, tanto a questão do papo em especial, que é um acolhimento. Então, não necessariamente ali vai se dar uma análise, né? Vai ser uma via de entrada para uma análise. Isso é uma coisa que a gente tem ultimamente retomado e conversado entre nós, assim, né? E o que é esse papo? O que é esse acolhimento? E quando que ele é talvez uma via de entrada em análise? Quando é que acontece essa entrada aí na análise? Quando é que surge alguma coisa? Quando você fala agora do desejo de saber, né, de repente nessa escuta aí, que pode acontecer... Licença, desculpa. Para mim você está como Café Borromeno, qual é o seu nome mesmo? Fernanda, eu caí um pouquinho e voltei. Vou retomar para... Obrigado. Tá. Eu tô com meu celular já a postos, assim, se eu cair de novo eu já vou entrar pelo celular. Pode ser pelo computador, tá bom? Eu estava retomando aqui um tanto uma discussão que a gente tem tido recentemente, assim, entre nós, com relação ao que é o papo, porque o papo, ele é esse plantão de acolhimento. Quando você fala, né, dessa questão da pandemia, ele surge justamente na pandemia, e de pacientes que ali não estavam conseguindo sustentar uma análise, né, às vezes precisavam de uma escuta, da angústia daquele momento, e que estava difícil, assim, chegar nesse ponto aí da questão da análise, talvez aí tenha algo que também dê para a gente abrir para conversar, que eu estava pensando, assim, um tanto que tem momentos em que o encontro com esse paciente que chega no papo, ele se transforma numa análise, e tem momentos que não. E tudo bem, porque, né, o papo é o acolhimento, ele não é necessariamente a via de entrada pela análise. E aí, quando você fala da questão sobre o saber que o paciente pode fazer, talvez aí algo que na escuta, né, do analisando, que está acolhendo, pode ser o ponto em que se faça essa virada, se faça esse convite, se faça esse apontamento, seja para o encaminhamento, seja para iniciar um processo com aquele analista, né, que aí também tem aí toda uma questão do manejo, assim, que eu acho que é um ponto que a gente fica, por vezes, às voltas, assim, né, e que você toca um tanto aí quando você vai, elaborando aí sua conferência num todo, assim, né, quando é que vira uma análise, quando é que você se escuta algo e acho que também perceber nesse sujeito que está ali do outro lado se tem essa questão, se tem abertura para isso, se acontecer essa transferência. E se o analista pode esperar também essa abertura. Eu não sei se você vai dar segmento, Vinícius, ou se eu posso engatar a minha questão. Eu entendo que a Fernanda colocou mais uma construção, né, Fernanda? Foi uma pergunta ou não? Isso, acho que um apontamento para abrir, assim, para a gente conversar. Claro. Eu acho que é importante. Tranquilo. Eu estava pensando aqui, Vinícius, acho que a sua fala me remeteu a algumas questões, assim, eu achei bem interessante quando você remete à coisa da metapsicologia freudiana, e aí especificamente a questão da economia, e dessa possibilidade de, pela via da interpretação, ocorrer esse deciframento, né? E assim, eu acho que isso é muito interessante, porque isso vai tocando, eu acho que em algo que vez ou outra a gente às vezes
se debate porque tem uma economia posta, assim, tem uma economia libidinal posta nessa fala do paciente, nessa troca, mas que, vez ou outra, chega pela via da economia monetária mesmo, assim, né? E aí a gente vai tentando, pelo processo seja pela via do papo, ou seja pelo atendimento psicanalítico propriamente dito, fazer algum tipo de deslocamento exatamente nesse trânsito libidinal, assim. E aí eu acho que vez ou outra aqui no coletivo, acho que isso me remeteu a algumas falas que vez ou outra a gente debate sobre a questão da gratuidade. E aí eu queria tentar, enfim, né, te perguntar, ou a gente abrir para uma questão de até que ponto, que é algo que a gente se interroga, assim, acho que vez ou outra, do quanto a gratuidade pode colocar em jogo essa economia libidinal. Assim, eu acho que vez ou outra, porque a gente, acho que vez ou outra nós nos questionamos sobre a questão da não implicação, sendo que tem uma outra economia posta. Então, assim, eu queria talvez trazer essa questão de até que ponto a gratuidade, quando a gente trabalha, por exemplo, de até 5 sessões gratuitas, que eu não sei se eu coloquei nas nossas conversas, que a gente, a depender do caso, nós brincamos com esse número, assim, né, com essa média de atendimentos. Mas até que ponto a questão da gratuidade, no papo especificamente, pode desmobilizar essa economia libidinal, ou se não tem nada a ver, enfim. Queria colocar assim como uma questão, assim, que eu acho que como você retomou essa questão da metapsicologia freudiana, talvez, não sei, né? Até que ponto uma coisa pode esbarrar na outra, enfim. Eu acho que a sua pergunta, ela já um pouco nisso, pensando, assim como o Renan também falou, né, que às vezes pode não dar em análise, ou a Fernanda, né, casos da pandemia que chegam uma demanda muito pontual, né, de um bater-papo. Eu acho curioso, assim, pensar que a própria psicanálise, ela se estrutura, ela se fundamenta em 5 casos fracassados do Freud, né, porque nenhum levou a fim sua análise, todos interromperam, e teve muitos erros, né, que o Freud vai colocando, e eu acho que esse erro, né, não é da dimensão também da incompetência, como eu disse. Eu acho que a outra cena, né, que o Freud, acho que é isso, o Lacan cunha esse termo grande outro, mas outra cena do Freud, vocês já ouviram falar disso, né, a ideia de que o analisando, quando chega, ele está atuando uma cena recalcada, né, em termos da neurose é isso, né, ele está atuando uma cena recalcada com a pessoa do analista. Poder ou não tocar essa outra cena, aí como o Renan, né, também traz aí, pela via de uma metonímia, ou de uma metáfora, ou em termos freudianos, de um deslocamento das ideias, ou de uma, né, da dimensão da condensação do sintoma, pode ou não acontecer, né? Pode ou não acontecer. A sua questão é interessante porque ela tá fazendo algo do tipo, parece, será que tem algo aí que impede ainda mais a outra cena? Eu tô pensando, né? Será que partir da gratuidade, né, parte da gratuidade, será que isso impede a outra cena? Teria que escutar como vocês estão pensando isso, né, esses pacientes que chegam, onde vocês estão conversando sobre isso, no caso a caso. Mas eu fiz questão de trazer que o próprio Lacan atendeu um cara de graça, né, e teve análise. E olha que interessante, ele dizia, o Lacan adorava dinheiro. Eu quis trazer, eu queria mostrar para vocês esse trechinho, tem uns 2 minutos, que é interessante o dizer dele, entre outros dizeres do Lacan. Diziam que o Lacan metia a mão na carteira dos analisandos e jogava numa gaveta. Dizia que o Lacan bufava quando o analisando esquecia o dinheiro. Dizia que o Lacan dava um valor exorbitante, dizia, mas não vai ser sempre assim. Ele jogava com isso. É o estilo dele. Mais uma vez, é o estilo de um francês em um certo momento. Também um cara que, né, podia aí, né, arriscar coisas, né? Tinha uma transferência ali.
Eu não acho, Denise, que a gratuidade, eu não colocaria a gratuidade como uma lei que impeça, sabe? Por ser gratuito vai impedir. Mas que a gente não perca de vista que há uma dimensão econômica. A gente paga com palavras também. Se paga com palavras. O que não quer dizer também que vamos ser gratuitos sempre, né? Aí que eu acho que é um convite para o analista ou analista falar desse SQ, né? Porque, veja, esse cara diz, o Lacan ele gostava de dinheiro, mas comigo ele me deixou em paz. Olha só, é o SQ do Lacan também operando de outro modo, né? Apesar de ele me deixou em paz, soube esperar, porque eu era sincero. Já temos toda a cadeia pronta aí de uma transferência, né? O significante do sujeito, ser sincero, né? A questão, Denise, eu acho que assim, vale a pena, sim, escutar cada caso social para ter notícias de onde o sujeito também se identificou nessa história social em relação com a falta de dinheiro. Se a gente não puder ofertar, acho que ofertar é mais interessante, né, do que fazer acontecer ou viabilizar, né? Se a gente não puder também ofertar algo aí, a gente vai continuar tratando os casos sociais como uma mera demanda de divisão de classe. Obrigado, obrigado. E pode seguir. Bom, podendo pensar um pouco, como os pacientes agora têm chegado para o café. Então, no começo, eles vinham muito porque foi no início da pandemia, eles vinham numa urgência ali, né? Muito angustiados, com muita ansiedade, vinha com uma urgência ali, né? E agora, os pacientes vêm muitos, chegando, talvez pela oferta da gratuidade, eles vêm até alguns querendo análise, mas eles falam, eu queria experimentar, fazer a coisa da experimentação. Queria experimentar primeiro gratuito, para ver se eu gosto do analista, para ver se eu dou continuidade. A gente até brinca que é a amostra grátis de análise, né? Aí, e a minha pergunta, porque acho que no consultório também, eu acho que também existe isso, do paciente chegar, e não é porque ele chegou, nos procurou, que vai continuar, ou que... E eu fico pensando até que ponto de encontro aí com o que você está falando, é interessante essa oferta, ou não é interessante essa oferta, né? Poder você falar um pouco mais disso, e dessa demanda que tem chegado. A gente até, uma ocasião, comentou que talvez seja uma coisa muito contemporânea, essa coisa da experimentação também. As pessoas estão querendo experiências. E se ficar só na experiência, né? Qual manejo aí também, que acho que tem algo muito do contemporâneo dessa experimentação, dessa coisa assim, vou experimentar, mas mudo. Sabe, essa coisa de não implicação, talvez, que a gente está chamando. Sim, Regiane, muito bem colocado. O Lacan não tinha WhatsApp, né? Também não tinha Instagram, essas coisas que também facilitam o acesso, mas facilita tanto e tem tanto acesso, e tem muita opção, e por um lado acaba alimentando também, né? Essa neurose do será que eu estou no melhor, né? Que eu posso? É bem interessante, né? Pensar que existe pode-se dizer, existe um mercado da psicanálise gratuita ou de valor dito acessível simbólico, né? Lá no fora a gente também vive isso o tempo todo, né? E a gente poder pensar quem nos procura. Não sei se alguém quer falar também, se alguém já vivenciou algo dessa diferença entre uma demanda que não virou análise para uma demanda que pode virar análise. Porque, por exemplo, como você faz quando você atende uma criança, que é o pai que paga?
Ou como é que você faz, né? Tem uma paciente que acompanha há tempos, diagnosticada esquizofrênica, pelo psiquiatra dela, e é o pai que paga. E tem histórias também que o próprio Lacan vivia, né, com pessoas que tinham muito dinheiro, ele achava que não podia fazer análise, quem não tivesse algo de uma falta também, né? Então, eu falei com a Denise uma vez, né, quando eu estava no telefone, o outro lado também é complicado. É tão problemático economicamente não ter nada ou ter tudo, né, ou ter muito, que os dois opostos podem trazer complicações, né, para a psicanálise. Só que você está falando de uma coisa que é interessante, que é a própria especificidade da demanda no capitalismo, né? É uma demanda de experimentação. E no telefone com a Denise eu perguntei também como é que essa gratuidade era ofertada, no sentido de basta a pessoa que procura vocês querer, se ela quiser e tiver alguém com horário, ela vai ser atendida. Não estou indo pela via das soluções, tá? Nem do conselho, mas já soube de lugares que antes da pessoa entrar, ela tem que escrever alguma carta ou formalizar um pedido. Lá no fórum, né, as pessoas que chegam, elas passam por uma espécie, não é um psicanalista que atende elas, mas não um psicanalista dela, para fazer algumas perguntas, né, e tentar encaminhar o caso. Só que desde o começo está pautado que ela vai contribuir com algum valor que ela vai escolher. Né? Pode ser 5, pode ser... Né? O que não está tão diferente também das pessoas que chegam em consultório. Né? Não sei como vocês trabalham. Eu tenho uma espécie de preço de base, mas é sempre muito caso a caso também. Até para as pessoas que chegam. Assim, né? Mas eu estou escutando, eu acho, que tem algo desse papo, né? Que eu também me pergunto um pouco se vocês consideram que esse papo pode ocupar o lugar de uma entrevista preliminar, se há uma intenção do coletivo oferecer o papo como papo, e fim de papo, né, se quer ficar nisso. Porque eu acho que essa sua pergunta, né, Regiane, é um desafio para o analista hoje em dia, diante da demanda mercadológica, fazer surgir algo dessa inversão que o Lacan fala, né? Existe uma oferta que vai vir do analista. Qual que é a oferta dele? Você tem um saber sobre o seu sintoma. Só que se o analista fala isso de antemão, venha, gente, é de graça, porém vocês têm um saber sobre o sintoma de vocês, né? A gente continua na via daquela via que eu falei da conversa, né? É uma pergunta ótima, porque como cavar buraco, como promover tempo de espera, como tocar em algo desse vazio, numa era onde a lógica, né, por si só, é do preenchimento, é da experimentação. Acho que esse é o desafio mesmo, né, do analista. A oferta dele. Como ele vai ofertar algo? Porque essa questão é uma questão que aparece também, né? Tem, olha, Vinícius, a fulana de tal indicou você. Você tem horário? Tem essas pessoas que chegam assim, né? Vem, por causa de uma transferência com quem te indicou. Isso é importante também. Só que com vocês, a pessoa que chega vem pelo site, né? Pelo nome, pela gratuidade. Ambos são significantes, né? Porque aí, vocês, eu acho, né? Na minha opinião, vocês podem escutar o quanto vocês precisarem sem cobrar nada, em termos de dinheiro ou de moeda, né? Vai de cada analista, vai de cada caso. Né? Chegou um cara lá no fórum que era bem de vida, herdeiro, mas queria fazer pelo fórum porque não queria usar mais o dinheiro da família. Olha só, né? O que esse sujeito está demandando? Pri. Fiquei pensando um pouco num jeito que a Rê falou agora, e acho que também enganchando com o que você foi falando, Vinícius, né, da questão do discurso capitalista mesmo, porque você falou agora, Rê, não só experimentar, mas você falou experiência. E acho que esse é um significante muito mestre, assim, de qualquer
instituição, qualquer coisa, assim, né? Todo mundo vende experiência e todo mundo procura experiência. Você não vai numa pizzaria, você procura uma experiência, sei lá. E fiquei pensando um pouco nisso, assim, né? O quanto isso vai atravessando todos os lugares e a demanda de todo mundo, né? De buscar uma experiência, não buscar um tratamento, necessariamente, né? Um tratamento, uma análise, uma terapia, sei lá. Mas como as pessoas estão atravessadas por quero uma experiência. Não sei, não tenho nada assim muito elaborado para comentar, mas me chamou a atenção essa questão da experiência, assim, quase como um significante mestre da época mesmo. Né? Que é diferente de experimentar, apesar de estar, né, muito junto ali. Mas também comentando um pouco sobre essa pergunta que você vai fazendo, Vinícius, né? Se a gente pode tomar o papo como entrevistas preliminares, que é uma coisa que a gente vem conversando muito ao longo do ano, né? E eu acho que ele pode funcionar a depender do encontro ali, né? De quem procura com quem está sendo procurado, né? Não só como instituição, mas como analista, né? Mas eu fico pensando que isso também serve tanto no consultório particular, individual, quanto no consultório institucional, seja pelo papo ou pelo atendimento, assim, pensando em termos de entrar numa análise. Eu sempre fico pensando um pouco por esse viés, que pode funcionar ou não, assim como pode funcionar você receber uma indicação de uma pessoa que você já atende, ou simplesmente uma pessoa que te encontrou por outras vias, que na clínica de convênio, acho que isso aparece muito também, eu atendi em clínica de convênio, um monte de gente que eu sei que atendeu também, que passou por essas interrogações, assim, mas fiquei pensando agora muito nessa coisa da experiência, assim, pensando na questão do social, né, de uma questão mais, de uma análise um pouco mais da época, assim, pelo viés da experiência, o que se busca, né, e aí como que se subverte isso, né, como que é uma operação ali, né, que se faz, porque isso se busca, assim, né, loucamente, assim, hoje, em todos os sentidos. Era isso que eu queria comentar. Deixa eu só, assim, me ocorreu, até presente não se dá mais presente físico, eu vou te dar uma experiência, aí dá um show, sei lá, uma ida num teatro, vou te proporcionar uma experiência, é usado esse nome em vez do presente, material, né, que remete até ao capitalismo, mas, sei lá, me ocorreu também isso. Fiquei pensando também que a própria divisão que a gente faz, né, do papo e de poder se inscrever para o atendimento, para a análise a longo prazo, bom, não necessariamente você vai determinar o preço na primeira sessão. Então, de repente, um atendimento, né, que alguém que se inscreveu ali, a análise a longo prazo, né, um atendimento, vai ter ali, a princípio, essa mesma experiência, vou usar o significante, que quem se inscreveu no papo. Só que, né, uma coisa que a gente tem conversado, que apareceu recentemente, assim, de ali a pessoa já se colocar, eu vou pagar, né, eu quero pagar, ou eu tenho condições de pagar. E no papo ela vem, talvez, para ter essa experiência primeiro, para depois, enfim, sei lá, né, o que vai se dar desse encontro. Mas também fiquei pensando nisso. Cida. Pode seguir, Cida. Aí, pessoal, só um segundo, Cida, só para a gente ser a última pergunta, por conta da questão do horário do Vinícius. Tá bom? Agradeço, obrigado. Então, eu só queria colocar essa questão né, que a Fê traz, que é a questão do pagamento, né? Eu já tive pacientes que vieram pelo papo e que em 3 sessões a pessoa já diz que vai começar a pagar, né? Então, assim, a questão do manejo em relação à condução do papo e do que vem para o atendimento a longo prazo, eu acho que não muda, né? Para mim, eu acho que é muito parecido, né? Não é uma clínica, eu acho que é uma discussão que a gente vem trazendo no papo, dessa questão de ser 5 sessões, né? E quando você fala deste tempo e ter espera, né, que o analista tem que esperar,
Na verdade, é isso. Eu acho que 5 sessões, às vezes, é uma espera muito longa, né, para o paciente, até, né? Então, eu acho que é o caso a caso, né? Então, isso que você traz também da espera, né, e da questão da diferenciação, para mim não há, né? Para mim não há esses 5 atendimentos. Dependendo do caso, é uma entrevista preliminar, porque realmente, a partir dali, aparece o significante, né? Há uma localização, e a transferência está posta e está tudo aberto para uma continuidade. Aí, o que vai depender é da questão também se o sujeito quer, né? Porque aí cai nessa questão que a Regiane trouxe, que é a do mercado. O sujeito toca, né? Eu já tive caso que a pessoa veio porque alguém disse para ele que ele tinha algum problema e ele veio, né? Quando ele toca no que o outro disse para ele, algo cai e aí ele diz que ele não tem problema, né? Mas havia ali tocado em alguma coisa e que o sujeito não quer se haver, né? Então, quando há a questão do saber, ele sai, né? Então, assim, é caso a caso, né? Então, é muito complicado, né? Não é só a questão do pagamento, né? E nem é só a questão dos 5 atendimentos. Acho que aí é muito mais amplo, né? É uma discussão que, se a gente quiser, dá para levar dias discutindo. Mas eu só queria apontar isso, que devido ao tempo, aí eu não posso ficar falando muito, né? Mas é a questão de que como, na verdade, você está aberto para receber. Eu acho que aí a primeira questão é o desejo do analista, né? Que ela entra e que vai estabelecer ou não, né, uma transferência, e aí vamos continuar ou não com o caso, ou a pessoa sai mesmo, né? Não quer se haver, né? Ou começa a pagar antes, né? É muito, muito interessante. Certo. Bom, pessoal, eu acho que é isso, assim, gostaria de agradecer, Vinícius, a sua participação, a sua fala, eu acho que precipitou novas questões, mas, ao mesmo tempo, eu acho que você foi explanando, assim, acho que dimensões teóricas que podem dar, acho que algum chão para pontos que alimentam muitas das nossas discussões, e principalmente nesse processo de construção prático e teórico das modalidades de atendimento do café. Então, a gente gostaria de agradecer muito. Eu até, assim, eu queria fazer o marketing, mas eu gosto muito da sua página no Instagram, eu acho que você faz, de fato, você faz um manejo poético das palavras, assim, é muito interessante como você brinca, assim, né, de uma maneira muito significada, assim, né, com as palavras. Então, gostaria de agradecer a sua fala, o seu tempo e disposição para estar aqui com a gente, e, enfim, não sei se você quer fazer algum complemento, se despedir, pessoal. Legal, agradeço aí o marketing também. Mas acho que tem 2 coisas bem importantes que a Aparecida e a Priscila trazem. Isso aí, né, Aparecida, do caso a caso, eu acho super interessante, super importante, mas também não perder de vista que a gente já tem muitos instrumentos que dá para a gente pensar numa certa universalidade, né, da questão da neurose, por exemplo, como eu tentei apresentar aqui hoje, né? Existe algo, né, de uma análise que pode ser formalizada de muitas maneiras. Uma delas é formalizar nesses aspectos de que, bom, como a Priscila disse, o significante mestre da nossa época, né, os significantes da Regiane, né, experimentação, experiência, gratuidade. Bom, esse pode ser o SQ, né, inicial de uma análise. Na hora que se pergunta, né, como a Priscila diz, está buscando o quê? Está experimentando o quê? Gratuito por quê? Acho que esse é o ponto mais difícil, né? Diante de alguém que já tem um histórico, né, de uma classe social super em desvantagem, de um lugar de gênero, raça também, poder achar um jeito sutil e delicado de perguntar isso também. Né? Por quê? Por que você vai fazer gratuito? Porque aí, olha só, né? Por que eu trouxe esses 2 casos?
a hidrofobia e a dívida, para a Anaol foi parar numa mulher, que ela tinha muito apreço, muito amor, e que fez algo que a desapontou, e o nome dos ratos foi parar num pai. Como que um sintoma pode trazer a outricidade, né? E aí eu acho que cada vez mais a gente vai ter uma lógica aí dentro e fora do consultório que vai tentar tampar essa outricidade. Eu acho que a função ética do analista é poder tocar nisso, né? Ver que todo sintoma tem algo de uma relação com o outro. Todo sintoma. É isso, pessoal. Então a gente vai encerrar. Obrigada a todos pela participação. E daí seguimos na próxima segunda com a nossa reunião geral e apresentação de GTs. Obrigada, Vinícius. Agradeço também. Obrigada, Vinícius. Obrigada, Vinícius. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Boa semana. Boa semana. Tchau, tchau.